Muito mais do que a defesa de um projeto de lei, de uma proposta, minha intenção na tarde de hoje é a proteção de um princípio basilar, que deve pautar todas as nossas ações ao longo da vida: justiça. Baseada nesse fundamento é que devemos analisar a questão dos aposentados no Brasil. Não é novidade para ninguém, mas sempre importante trazer à luz os números que amparam nossa posição. Ao final de 2012, última data em que estão disponíveis as estatísticas do Ministério da Previdência Social, havia 28 milhões de pessoas recebendo benefícios do INSS. Cerca de 62% dos beneficiários, portanto, 17 milhões de pessoas, recebem valores em torno de um salário mínimo. Mais de 60% dos aposentados do INSS do Brasil recebem em torno de um salário mínimo. Apenas para fins comparativos, na faixa entre 5 e 6 salários, ou seja, próximo ao teto previdenciário, estão apenas 0,8% do total dos brasileiros aposentados que estão recebendo pela Previdência. Há duas questões que clamam por justiça nessa situação. Uma é de ordem moral e outra de ordem prática. Na primeira, cabe o questionamento: é justo que, depois de uma vida inteira de trabalho, a pessoa sobreviva e muitas vezes dê suporte a uma família com benefício de um salário mínimo ou menos? Moralmente, com certeza, não. É nesse ponto da vida que, comumente, elevam-se os gastos, por exemplo, com medicamentos, tratamentos de saúde e cuidados especiais. Pois bem, para driblar essa situação e dar conta das despesas, muitos aposentados veem-se obrigados a retornar à labuta quando ainda lhes resta saúde e disposição. Ao fazê-lo formalmente, destinando a parte de seus vencimentos, como igualmente o fazem seus empregadores. E o que ganham com isso? Infelizmente, nada. Trata-se de uma espécie de apropriação indébita feita pela Previdência, que não dá ao contribuinte o retorno proporcional à sua contribuição. A jurisprudência tem sido pacífica no Brasil, concedendo ganho de causa aos aposentados, pois trata-se de direito líquido e certo que aguarda regulamentação. Nesse parlamento, temos feito esforços diversos para suprir tal carência e incorporar em nossa legislação essa garantia ao trabalhador. São muitas iniciativas louváveis. Faço questão de destacar a luta do nobre senador Paulo Paim, uma referência em defesa dos aposentados. De minha parte, propus ainda em 2011, nobre presidente, o PLS 188, que prevê a devolução dos benefícios adicionais feitos pelo aposentado que retorna ao mercado de trabalho, garantindo um ganho adicional no decorrer de sua vida, nunca ultrapassando, é claro, o teto da Previdência Social. Essa proposta, que tive a honra de apresentar em 2011, ela tramita na casa. E ela tem o objetivo, traz em seu bojo, a intenção de que aquelas pessoas, após trabalharem o tempo que a legislação exige para poder oferir de uma aposentadoria, que são lá os seus 30 ou 35 anos de trabalho, após isso, se receber a menos do que o teto da Previdência Social,
e ele sente condições físicas ainda de exercer uma profissão, como se diz na gíria, um bico, para poder ter melhores condições de vida, ou para atender, quem sabe, se não filhos já cresceram, estão trabalhando, mas netos, ou ajudar na família, ou ajudar alguém, ou ajudar alguma coisa, uma bolsa de estudo, ou para si mesmo, ele ter uma vida mais condigna, e ele exerce uma agenda, exerce uma profissão e procura formalmente exercer essa função. Se for formalmente, ele vai contribuir com a Previdência. Hoje, contribuindo, trabalhando formalmente, ele não tem vantagem nenhuma. Desconta-se dele a parte que vai para a Previdência, mas ele não tem o direito de usufruir algo. Às vezes até melhor trabalhar informalmente, que não desconta, e fica naquela. Mas a motivação para que se faça o trabalho formal, exerça a função, não é tirar emprego de outras pessoas, é buscar fazer alguma coisa durante 5 anos de vida, vamos supor que ele irá ter condições físicas, senador Capiberibe, para exercer isso, 5 anos, ou 10 anos, 8, ao cabo disso, o que ele quer? É que junte proporcionalmente, calculando, com os cálculos atuariais de vida no Brasil, de acordo com a tábua que a Previdência tem, aquele algo que possa acrescentar, se contribuiu com mais 5 anos, aquilo equivale a mais R$300 por mês, ou 500, para crescer a sua aposentadoria que ele está ganhando, seja um salário mínimo, 700, 800, ou R$1.000, 1.200, para ele, quando não pode mais, arcado com a idade e com as condições físicas que não permitem, ele possa, então, quando não tem mais jeito, ele possa ter uma vida mais condigna para poder viver melhor. Quer dizer, essa é a proposta. São esforços que fazemos visando o atendimento de algumas das amplas carências dos aposentados, senador Paulo Paim, que vivem praticando esse verdadeiro malabarismo financeiro para garantir sua sobrevivência. Sob a alegação de que a medida provocará um comprometedor aumento nas despesas da Previdência Social, os projetos arrastam-se em sua tramitação. A intenção, velada e ao mesmo tempo cristalina, é sepultar as iniciativas sob a turva fumaça da lentidão do processo legislativo. É isso que vem ocorrendo. É anexar projetos que são mais ou menos similares, anexa um ao outro, e aí vai levando, e aí vai caminhando, e aí vai se procrastinando, e aí deixa-se a justiça ir decidindo. Mas a justiça só decide quando provocado. E o processo tem suas demoras. E ainda não criou uma jurisprudência geral. Quer dizer, é uma decisão individual, quem requer, quem vai aos tribunais buscar para acrescentar, para ter o direito daquela parcela que contribuiu, é sua, é uma apropriação indébita da Previdência. Até conseguir isso leva tempo, quiçá depois já viajou, está em outros tempos, em outro firmamento. Nosso projeto hoje segue em tramitação conjunta com outras propostas que versam sobre o mesmo tema, num verdadeiro emaranhado legislativo, que funciona à perfeição quando se tratam de matérias que não gozem da simpatia governamental. Claro que o governo e a Previdência também alegam, é lógico, que isso vai ter muitos encargos, que isso não vai dar, mas nós já fizemos a proposta, era quando sair, deixar de trabalhar, não é para pagar agora e devolver nesse instante. Aquele pouco que tem, acrescente-se ao que vem recebendo, então, para ao longo da vida, com cálculo atuarial, ele tenha condições melhores de viver. Essa é a proposta. Cada parlamentar exerce livremente seu direito de voto e manifestação, seguindo sua consciência e principalmente os desejos e anseios da sociedade que representa. Não é nossa intenção convencer ninguém de votar dessa ou daquela maneira, senhor presidente. Rogo tão somente que permitam que tais matérias sejam analisadas e votadas, cumprindo plenamente os princípios democráticos em que prevalece o desejo da maioria. É tão somente isso. É isso que nós queremos, senhor presidente e caros colegas.
é que ande, é que não se procrastine, é que venhamos atender. Claro que a justiça vai dando favorável a isso, não há mais questionamento em relação a isso. Mas por que não vamos nos adiantar? Vamos buscar o caminho para que esses aposentados, que ainda trabalham, que têm condições físicas e ganham menos do que o teto, sempre é o menos do que... Não é o teto esse do poder público, não é o tetão esse, não, é o tetinho da Previdência. Nem 10 salários mínimos não é, porque dizem que é 10 que não é 10. Não, bem a quem? Porque é 5, 6. Não sei quanto é que está hoje, dá 3 e pouco. 4.260. 4 e pouco, que é o teto da Previdência, não é aquele teto. O teto, se fosse 10, daria 7 mil e pouco. Não é aquele, é esse pequeno, da Previdência. Então, sempre respeitando o teto. Se ultrapassar o teto, corta, não tem direito. O teto mínimo, claro, da Previdência. Mas então eu acho que esse é um direito, senhor presidente, caros colegas, que nós não podemos deixar de lado. Eu acho que é um clamor social para prevalecer. Eu acho que parcelar, buscar o entendimento, eu acho que deixa todo mundo mais tranquilo, até psicologicamente. Reflete pouco para cada um, mas psicologicamente, com essas pessoas que lutaram a vida, que agora não pode mais trabalhar, não tem mais condições físicas, e contribuindo depois de aposentado mais 3 anos, 2 anos, 5 anos, que tem aquele plus, aquele pouquinho, proporcionalmente sendo adequado. Acho que é uma questão de justiça. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas, e também pela tolerância que Vossa Excelência teve para com o tempo de nossa parte. Muito bem, meus cumprimentos